Amém? Glória a Deus. Louvamos o nome do Senhor por estarmos aqui com vocês nessa noite, adorando a Deus, glorificando o nome santo e glorioso do Senhor. Quero aproveitar que os irmãos já estão em pé. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu vou estar lendo do versículo 1 até o versículo 6. Desculpa. Glória a Deus. Acompanhem a leitura em nome de Jesus. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Até aqui a nossa leitura. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Deus, pela sua bondade e pela sua misericórdia, por estarmos na tua presença nesta noite tão abençoada. O Senhor nos concedeu uma viagem maravilhosa. Viemos aqui para junto com os irmãos aqui de Rosolém, cidade de Hortolândia, para adorar, louvar, engrandecer o teu nome. E nos é dada esta rica oportunidade de poder compartilhar o teu evangelho santo. Também, Senhor, que esta palavra alcance o coração de pessoas que possam estar do outro lado, assistindo esta transmissão ou ouvindo. Meu Deus, que o Senhor trabalhe a nossa mente, o nosso coração, abençoando as nossas vidas. É o que nós te pedimos, agradecidos, e que o Espírito Santo do Senhor fale cada coração através da minha vida, para a glória e o louvor do teu nome. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, nós falamos e hoje vemos a maioria dos seres humanos preocupados em manter um corpo saudável, um corpo físico saudável, uma alimentação balanceada, dormir bem, descansar. Poderíamos aumentar a lista: preocupação com a família e assim sucessivamente. Mas o que diríamos sobre o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus? Nós sabemos que, pela palavra de Deus, a igreja é fundamentada na pessoa bendita do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, que é o cabeça dessa igreja, Ele estabeleceu princípios que jamais podem ser ignorados. Princípios estes que eu, você, nós precisamos com toda a diligência aprender, desejar aprender
cada dia mais. A Bíblia diz, desde o Antigo Testamento, que devemos conhecer ao Senhor e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. No Novo Testamento vem o apóstolo Pedro dizendo que nós devemos desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, que por ele estejamos crescendo. O próprio apóstolo Pedro diz que devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor nosso Salvador. E o princípio que eu quero falar aqui nesta noite é sobre unidade. É dever de nós como igreja promover, zelar pela unidade na igreja. Se falamos então de comunhão, estarmos em comunhão, falamos também de vivermos unidos, mas hoje nós vamos falar não só de comunhão e união, nós vamos falar de unidade. São três palavras que, de uma maneira geral, nós olhando, parece que é tudo a mesma coisa, mas na verdade não é. A comunhão fala de estarmos juntos, fala de convivência, fala de estarmos juntos convivendo para que nós possamos amarmos uns aos outros. A união, também do latim, uniu, que é o ato ou o efeito de unir, o mesmo que associar-se. Já a unidade, também do latim, unitas, ela tem uma profundidade mais concreta, mais firme. A unidade é a característica do que forma um todo. Fala de pensar igual, fala de agir igual, fala de termos os mesmos objetivos. É uma combinação de coisas diferentes ou não, mas que formam um todo. Muitas pessoas tentam explicar a unidade dizendo que um saco de batatas, nós vemos muitas batatas presas naquele saco e estão unidas uma à outra, mais grande, mais pequena, uma porosidade, outra perfeita. Mas quando se cozinha aquelas batatas e se dissolve elas, fazendo o purê de batata, então simplifica para nós entendermos melhor o que é unidade. Mas eu vou usar um exemplo hoje, que eu aprecio muito, é um bolo caseiro. Um bolo caseiro vai tantos ingredientes, vai óleo, vai farinha, vai ovos, manteiga, leite. Mas depois de ele batido tudo junto e assado, Sione, nós começamos a deliciar, degustar aquele bolo delicioso, e alguém diz: o que você está comendo? Estou comendo um bolo. Às vezes um bolo de cenoura, mas tem muitos ingredientes. Um bolo de chocolate, mas tem muitos ingredientes, mas leva o nome de bolo de chocolate ou bolo de cenoura.
mas com uma diversidade de ingredientes. Se você é parte da família de Deus, é seu dever proteger a comunhão, promover a harmonia, a união e preservar a unidade na igreja. E se é meu dever como igreja, é teu dever como igreja, precisamos aprender como ser ou promover a unidade na igreja. A Bíblia nos dá orientações práticas. E no tempo que tenho, vou falar de algumas apenas. E a primeira é a questão de nós nos concentrarmos naquilo que nós temos em comum. Não e nunca em nossas diferenças. Porque Deus nos fez diferentes. A diferença está no DNA. A diferença está na impressão digital. Hoje aprendi outros, que também está na orelha. Diferenças. E nós precisamos respeitar isso. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos fez diferente. Mas a Bíblia nos dá orientações práticas. Quando Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo 14, versículo 19 e 20, olha o que ele diz: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalos. Deus é quem nos fez diferentes. Mas nós não podemos nos concentrarmos nas diferenças. Personalidade, temperamentos. Tem o fleumático, tem o melancólico, que são os temperamentos mais tímidos. Mas tem os mais, podemos assim dizer, mais forte, mais que é o sanguíneo e o colérico. São temperamentos mais difíceis, mas também tem os lados bons. Somos diferentes, mas nós não podemos, por causa das nossas diferenças, ficarmos dentro da igreja ou na igreja como um todo, criando partículas, causando assim divisão no corpo de Cristo. A unidade é tão exemplificada na Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são três pessoas distintas, mas que na unidade formam o único e verdadeiro Deus. São tão idênticos. E Jesus, antes da sua partida daqui da terra, ele orou de forma apaixonada, eloquente, dizendo para Deus: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Palavra nós, se referindo à palavra Pai, Filho e Espírito Santo, as pessoas da Santíssima Trindade. Que maravilhoso!
Mas o que é que nós temos em comum? Está aqui, Efésios 4, 5 e 6, os dois últimos versículos do texto que nós lemos. Ele diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Olha que interessante. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Olha que lindo, que maravilhoso. Deus falando de unidade e não uniformidade. A unidade é algo que depende de mim, de você. Existem princípios a ser seguido. Eu tenho que crer da mesma forma que você crê. Se eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, para me viver em unidade, eu preciso de pessoas que também creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E de maneira nenhuma inferiorizando nenhuma das pessoas da Santíssima Trindade. O Pai, juntamente com o Filho e o Espírito Santo, na obra da criação, como primário. Jesus, junto com o Pai e com o Espírito Santo, como primário da salvação, da redenção que Deus nos proporcionou pela pessoa bendita de Jesus. E agora, na época em que nós estamos vivendo, o poder do Espírito Santo que nos guia na verdade, na justiça e no juízo, nos guia em toda a verdade. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito que o mundo não conhece, mas vocês conhecem, porque habitará em vocês e estarão com vocês. E se eu não for, o Espírito Santo não virá. Olha que interessante. E é tão patente a obra do Espírito Santo como obra primária, que o Espírito Santo usa a ferramenta, a palavra de Deus, para convencer do pecado, da justiça e do juízo, que nos guia em toda a verdade. E o próprio Jesus disse: se alguém pecar contra o Pai, contra o Filho, obterá perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não obterá perdão. Existe uma polêmica sobre o que é blasfemar com o Espírito Santo, mas eu aplico de uma forma bem simples e compreensiva quando eu digo que blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar a obra do Espírito Santo. Uma pessoa que não crê na regeneração promovida pelo poder do Espírito Santo não tem salvação, porque a salvação é para todo aquele que acredita. E tem mais: se alguém rejeitar a obra do Espírito Santo, não tem mais oportunidade. Acaba-se, finda a oportunidade, porque o Espírito Santo está agora como primário nesta obra de concluir aqueles que hão de crer no Senhor Jesus, serem regenerados pelo poder do Espírito Santo. E a ferramenta que o Espírito Santo usa é a palavra de Deus, de Jesus. Por isso que não obterá perdão aquele que rejeitar a obra do Espírito Santo. Então nós precisamos de unidade.
se unir. Unir na comunhão e realmente chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Tomar o fardo nas costas. Eu vejo um exemplo claro quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6. No versículo 2, quando ele diz: levai as cargas uns dos outros. Então, meu irmão, se a tua cruz está pesada, a minha está mais leve, então vamos juntar nós dois e vamos carregar as duas. Estamos juntos, unidos, nesta unidade. Não é os mosqueteiros, mas deve ser um por todos e todos, com a ajuda de Deus, batalhando, lutando e sendo vencedores. Nós somos filhos e filhas de Deus. Se você percebe que tem um irmão mais colérico, ajuda ele. Um sanguíneo, ajuda ele. Você que é sanguíneo e colérico, olha, vai devagar. Entenda que aqueles temperamentos vai te ajudar. Tem lá os seus lados positivos, como também tem os negativos e vice-versa. Somos imperfeitos. Somos imperfeitos. Por isso que fomos alcançados por Jesus. Por causa que somos imperfeitos. Porque Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. Aleluia. Ele não veio, ele diz: os médicos, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Então eu vim mesmo buscar pecadores imperfeitos, que pelo poder de Deus serão transformados, regenerados, justificados, santificados, para viver para a glória e o louvor do nome do Senhor. Então, você quer começar a entrar no princípio da unidade? Concentre-se mais naquilo que tem em comum do que nas diferenças. Um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, e aí vai embora. Segundo princípio: seja realista nas suas expectativas. Seja realista. É fácil ficar desanimado com a disparidade do ideal e da realidade. A gente fica desanimado. Eu fico pensando no coração dos irmãos aqui, presentes hoje aqui. Essa disparidade no ideal e a realidade. O que é o ideal? Qual é o ideal de Deus para a minha vida? Qual é o ideal de Deus para com a humanidade? Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Qual seria o ideal para essa igreja? Muitos membros unidos no amor de Deus. O ideal é esse. O ideal que não tivéssemos pessoas ruins, pessoas magoadas, destemperadas. Qual é o ideal? Que fosse uma igreja madura. Qual é o ideal? Que todos almejassem, como meninos recém-nascidos, o leite racional, para que por ele vá descrescendo. Esse é o ideal. A igreja vindo para a escola bíblica, a igreja de oração, a igreja, hoje nós vamos proclamar um jejum em prol a tal causa. O ideal é todos unidos.
na comunhão, na união e também na unidade. Pois o ideal para a igreja não é a realidade. Como conviver com essa tensão? Não é fácil. Vem o desânimo. Muitas pessoas hoje não querem saber mais de igreja por causa dessa tensão da disparidade entre o ideal e a realidade. Como viver com essa tensão? Primeiro, podemos desejar o ideal, mas não criticar a realidade. Desejar o ideal, não criticando a realidade. Nem nos conformarmos com a realidade, sem lutar pelo ideal. Eu tenho que lutar. Olha que interessante. Não, o ideal, nós não podemos criticar a realidade e nem nos conformarmos com a realidade sem lutar pelo ideal. Isto se chama maturidade. Uma igreja madura é uma igreja que consegue viver com essa tensão e sempre firme, arraigados, enraizados na palavra, unidos, batalhando junto. Como diz a palavra de Deus, é bom estarmos em dois, porque se um cair, tem outro que o levanta. E se um quiser resistir, os dois vai reagir, e um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Isso é maturidade. Maturidade é conviver com essa tensão, suportando. A palavra ideal aqui é suportando. Aquele mais problemático, aquela pessoa que ainda está dando mau testemunho, que não quer saber de oração, talvez fica com mexericos no seio da igreja. Mas olha, a igreja de Cristo é uma família. É uma família. E não tem como divorciar da família. Não tem, não existe. Eu vou me divorciar da minha família. Não existe. Família é família. Ainda que não há reconhecimento, às vezes os membros não vão agir como deveriam, mas não é desculpa para nós deixarmos a igreja ou deixarmos o grupo a despeito das suas imperfeições. Paulo estava dizendo isso no capítulo 4 do texto que nós lemos, do versículo 1 ao 6. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, o preso do Senhor, disse Paulo, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E aí ele diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vínculo é aquilo que ata, aquilo que liga, que é a paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Não existe pessoas perfeitas. Não existe pessoas perfeitas. Um certo ministro do evangelho alemão, ele diz assim: desilusão com a igreja local é bom, porque vai destruir o engano de que nos seres humanos há
somente perfeição. Olha, eu achei interessante isso. Não há ninguém perfeito, não há igreja perfeita, não tem para onde escapar. Se você tentar escapar para outra, logo você vai ficar desapontado. Logo. Não vai demorar muito. Porque a desilusão com a igreja local é bom, porque destrói esta ilusão de perfeição. Porque somos imperfeitos. Então, seja realista. Seja realista nas suas expectativas. O cristão, ele tem que ser um cristão realista. Ele sabe que ele pode ser acometido por enfermidades. Ele sabe que ele está exposto às desordens que nós vemos aí fora no mundo. Ele sabe que aquela prosperidade prometida por muitos não é verdadeira, porque ele é realista. Ele sabe que ele pode ficar doente, ele sabe, mas todavia ele tem uma fé viva no Senhor. Então seja realista nas suas expectativas. E por último, é a questão do incentivo. Para haver unidade na igreja, precisa haver incentivo. Um orando pelo outro, um levantando o caído, levantando os joelhos desconjuntados, ajudando eles a fazer vereda direita pelos vossos pés. A Bíblia diz: se nós formos pegos, se formos surpreendidos em alguma ofensa, se nós já estamos num grau mais elevado, nós que somos espirituais, devemos encaminhar o tal com o espírito de mansidão, olhando para nós mesmos, para que nós também não sejamos tentados e caiamos na mesma contradição. Preste bem atenção. É muito fácil ficar de fora e atirar pedras. É muito fácil. E quem fica de fora tem tempo para atirar pedras. Atirar pedras naquele que está servindo, naquele que está trabalhando, naquele que está fazendo alguma coisa. Mas ele nunca se envolve em nada. Mas critica tudo. Isso quebra a unidade da igreja. Precisamos aprender a incentivar e parar de ser crítico. Romanos capítulo 14, versículo 4 diz assim: quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou caia, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Deus está dizendo: quem és tu? Olha que interessante. Quando eu sou crítico, eu estou me sentindo superior. E quando eu começo a criticar, eu estou me interferindo nos assuntos de Deus. Esse assunto é de Deus, não é meu. Porque, na verdade, Romanos 10, 12. 10, 11, 12. Mas tu, por que julga o teu irmão? Ou tu também, por que despreza o teu irmão? Olha bem, porque, pois todos haveremos de comparecer
ante ao tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Meu Deus! Eu paro aqui e fico pensando. Quando eu critico, 4 erros eu cometo. Primeiro, eu perco a comunhão com Deus. Em segundo lugar, eu prejudico a comunhão da igreja. Quando eu sou crítico, eu exponho o meu orgulho. Eu faço brotar de dentro de mim um orgulho que está enraizado. E aí tem o problema, né? Sou julgado por Deus. No dia da Santa Ceia é lido 1 Coríntios 11, do versículo 23 em diante. Mas quando chega no versículo 28, ele diz o quê? Examina-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma desse pão e beba deste vinho, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso que há entre vós muitos fracos, muitos doentes, muitos que morrem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, quando eu sou crítico, eu exponho o meu orgulho, eu quebro a minha comunhão com Deus, eu atrapalho a comunhão da igreja, e eu acabo sendo julgado por Deus. Irmãos, nunca se esqueça disso que eu vou falar. Eu não vou falar porque eu sou sábio, eu vou falar porque a Bíblia que fala. Vou apenas lembrar vocês. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11. Olha o que diz: eu vi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então o acusador, o crítico, é Satanás. Então prestamos muita atenção. Então, ao invés de ficar criticando, envolva-se e incentive os outros. Venha e faça como eu. Lembra de Gideão? Quando ali ele foi para vencer os midianitas, ele olhou para o exército e dizia: da maneira que eu fizer, vocês façam igual. Sigam o meu exemplo. É isso que nós precisamos. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai ao homem que come com escândalos. Eu quero finalizar relembrando que nós estamos aqui falando sobre unidade. Coisas iguais ou diferentes,
mas que forma um todo. Eu não sei se você é leite, se você é ovos, se você é açúcar, se você é azeite. Eu sei que nós juntos formamos um delicioso bolo. Eu não sei se você é colérico, se você é melancólico, se você é fleumático, se você é sanguíneo, mas juntos nós somos servos e servas de Deus, parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Isto é maravilha, porque vamos vivermos com esta tensão, nos concentrando no que temos em comum. A unidade unidas, característica do que forma um todo. Fala de pensar igual, agir igual, ter os mesmos objetivos. É a combinação de coisas diferentes ou não, para formar um todo. A unidade vai nos fazer sempre andar na mesma direção. A meta que se pretende alcançar, independente do pensamento de cada um, nós seguimos com a mesma direção, olhando para o mesmo alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Assim vamos crescendo cada dia, tanto como pessoa, mas também crescendo na vida espiritual. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Você que nos acompanhou, pegou uma parte ou irá ainda pegar, receba esta oração de fé. Jesus orou para que sejamos unidos. A igreja precisa se unir. Uma igreja unida é uma igreja forte. É uma igreja que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Uma igreja unida é uma igreja abençoada. Um povo que vive em unidade é um povo forte, destemido, que caminha olhando para Jesus e ajudando os outros a olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Pai querido, Deus amado, nós estamos orando, Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor nos concedeu nesta noite, Pai. Obrigado pela vida do irmão, da irmã. Meu Deus, obrigado pela vida de cada um que vieram para receber a Tua bênção, receber a palavra de fé. Meu Deus, pelo poder do nome de Jesus, esteja tocando e abençoando na vida dos ouvintes. Visita poderosamente, Pai. Se alguém por algum motivo está desiludido com a sua igreja, aonde está congregando o seu ministério, Pai, que seja tocado, abençoado, que permaneçam, porque esta é a vontade do Senhor, que sejamos unidos no vínculo da paz, na perfeição cada dia. Aquele que começou a boa obra nos aperfeiçoará até o dia do Senhor. Pai, continue abençoando a Tua igreja, o Teu povo. Despeça-nos também em paz com a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão para o céu e que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada vida, cada coração, hoje e sempre. Todo o povo de Deus diga amém. Deus te abençoe.